Olá, pessoal, muito boa noite a todos e a todas, meus caros alunos e as minhas caras alunas, inscritos na disciplina Direito Penal 1. Boa noite também aos meus caros amigos e minhas caras amigas internautas que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, onde nós divulgamos as nossas aulas de Direito Penal e Processual Penal no curso de Direito da UFRN. Nós vamos dar prosseguimento, meus caros amigos e minhas caras amigas, à série de aulas a respeito dos importantíssimos institutos da antijuridicidade e suas causas de exclusão de antijuridicidade, a ilicitude e as causas excludentes de ilicitude. Nas nossas 3 aulas anteriores, nós fizemos um panorama acerca da antijuridicidade, do significado da antijuridicidade, a antijuridicidade como sendo um dos requisitos, um dos elementos que integram o conceito analítico do crime, conceito de crime sob o critério analítico, dentro daqueles 3 conceitos, aqueles 3 critérios que a doutrina nos ensina acerca do significado do crime, o crime sob um critério formal, o crime sob o critério material e o crime sob o critério analítico. Né? Do ponto de vista analítico, a esmagadora maioria da doutrina brasileira, e foi essa a posição adotada pelo nosso Código, sobretudo após o advento da reforma de 1984, adotou a posição tripartite, no sentido de que o crime constitui-se de um fenômeno que é, ao mesmo tempo, um fato típico, é, ao mesmo tempo, um fato antijurídico e um fato dotado de culpabilidade. Nós temos, por um lado, o fato típico, que é constituído da tipicidade, a previsão anterior feita pelo legislador acerca da tipicidade de uma determinada conduta, cujos elementos enquadram-se na definição legal, o que vem a ser um fato típico, né? O que vem a ser uma infração penal, seja ela crime ou contravenção. Nós temos a conduta, o fato típico sempre é uma conduta, obviamente, de um ser humano. Nós temos um resultado lesivo, um resultado suportado pela vítima. Nós temos o nexo de causalidade. Né? São esses os 4 elementos que compõem o fato típico. A tipicidade, a conduta, o nexo de causalidade e o resultado. Um segundo aspecto, sob o ponto de vista de um segundo requisito do crime, nós temos a ilicitude ou a antijuridicidade, que é definida como tudo aquilo que é contrário ao direito. O que é antijurídico? O que é ilícito? É o que não é lícito, o que não é jurídico. É o que é contrário ao direito. Eu falei, inclusive, já em aulas anteriores, que alguns doutrinadores não gostam muito da definição, eu citei até o professor Kleber Mazon, de antijurídico, do conceito de antijurídico, porque o crime seria um fenômeno jurídico, posto que estaria no mundo do direito, mas seria um fenômeno ilícito, certo? Mas para a maioria dos doutrinadores, ilícito e antijurídico significam exatamente a mesma coisa. Tanto que nós temos, nesse tema das causas de exclusão de antijuridicidade, diversos sinônimos, né? Causas de exclusão de antijuridicidade, causas de exclusão de ilicitude, excludentes de ilicitude, excludentes de antijuridicidade, exculpantes, justificantes, tipos penais permissivos, excludentes
de antijuridicidade, causas de exclusão de antijuridicidade, causas de exclusão de ilicitude, todas essas expressões, elas são sinônimos, né? Mas fizemos um panorama geral acerca do que configura a antijuridicidade, fizemos uma classificação acerca das variadas espécies de causas de exclusão de antijuridicidade. Nós sabemos que existem aquelas causas gerais ou genéricas de exclusão de antijuridicidade, que são aquelas contidas nos artigos 23 a 25 do nosso Estatuto Repressivo, os 3 incisos do artigo 23, e o artigo 24 definindo o que vem a ser estado de necessidade, e o artigo 25 tratando acerca da questão da legítima defesa, né? Tratamos acerca das causas específicas ou especiais de exclusão de antijuridicidade, que são aquelas previstas na parte especial do Código, que dizem respeito exclusivamente a alguns tipos penais, diferentemente das causas gerais ou genéricas, que dizem respeito a todas as infrações penais. Toda e qualquer infração penal cometida sob o abrigo de uma causa geral de exclusão de antijuridicidade deixará de ser um fato antijurídico, deixará de ser um fato, ainda que típico, deixará de ser um fato ilícito. Né? E faltando o requisito da antijuridicidade, aquela conduta deixará de ser criminosa. Né? E nós falamos também que existem causas de exclusão de antijuridicidade que estão previstas na legislação extrapenal, na legislação adotada de natureza não penal. Me recordo que eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, como, por exemplo, o exemplo trazido lá, no inciso 1º do artigo 1210 do Código Civil, que fala que o proprietário ele poderá agir retomando a posse da coisa esbulhada. Citamos esse exemplo. Citamos também o exemplo de que é possível que alguém em estado de necessidade mate para satisfazer sua fome, a fome de sua família, um determinado animal da fauna brasileira, protegido por lei. Existem, portanto, inúmeras causas de exclusão de antijuridicidade previstas também na legislação extrapenal. E nós temos também, finalmente, uma quarta espécie, sobre a qual nós falamos na aula passada, lembrando que esta é a quarta aula, o quarto módulo sobre esse tema antijuridicidade e exclusão da antijuridicidade. Nós tratamos também das chamadas causas supralegais de exclusão da antijuridicidade. Lembrando que o rol contido no artigo 23, os 3 incisos do artigo 23, ele não é um rol restritivo, não é um rol taxativo. Ele permite ampliação. Inclusive, tratei de falar para vocês, de outro aspecto importante, que esse rol do artigo 23, ele não é taxativo, entre outras coisas, porque ele não fere o princípio da estrita legalidade. Porque o princípio da estrita legalidade, um dos 2 grandes corolários, uma das 2 grandes consequências do princípio da legalidade, o outro é o princípio da anterioridade da norma penal, o princípio da estrita legalidade, ele reza que apenas a lei penal pode criar crimes e combinar penas, mas não fala que outros dispositivos que não a lei penal possam vir a criar causas de exclusão da antijuridicidade. Daí, há que se falar que esse rol do artigo 23 não é taxativo, que ele admite, como a gente mostrou, inclusive, várias espécies de
várias situações, vários permissivos legais contidos na parte especial do Código. Falei daquela situação dos dois incisos do artigo 128, as causas do aborto permitido, aquela situação lá do artigo 146, parágrafo 3º, que nos seus dois incisos diz não se tratar de constrangimento ilegal a prática de intervenção médico-cirúrgica sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal, quando em risco de vida, né? E aquela situação que a coação praticada para evitar o suicídio também não configura como sendo crime de constrangimento ilegal. Enfim, existem inúmeras situações, fora aquelas 4 excludentes de antijuridicidade, aquelas 4 excludentes do Instituto clássicas, que são as causas gerais de exclusão de ilicitude ou antijuridicidade, sobre as quais se reportam os artigos 23 a 25 do Código. Né? Mas essas causas gerais ou genéricas, como prefere parte da doutrina, contidas nos incisos do artigo 23, e explicitadas no caso do estado de necessidade da legítima defesa, nos artigos 24 e 25 do Código, elas são o objeto central dessa discussão. Elas são a parte mais importante dessa temática que nós temos estudado, posto que são essas causas gerais ou genéricas de exclusão de ilicitude que se direcionam a todos os tipos penais. Todos os crimes ou contravenções penais deixam de ser crimes ou deixam de ser contravenções penais em razão da exclusão da sua ilicitude quando da presença desses requisitos, quando da presença dessas causas de exclusão de antijuridicidade, que a gente vai ver, possuem certos requisitos. Eu falei também, finalmente, só terminando essa breve recapitulação das últimas 3 aulas, acerca do fato de que, enquanto a doutrina clássica ela aduz, a doutrina causalista, ela aduz a necessidade apenas da presença dos elementos objetivos, os requisitos objetivos das causas de exclusão de ilicitude, a doutrina finalista ela exige também a presença do chamado elemento subjetivo, que é a consciência que o indivíduo tem de estar agindo sob o abrigo de uma causa de exclusão de antijuridicidade. Os adeptos da teoria finalista, eles entendem que, além dos requisitos objetivos, é necessário que haja um requisito de natureza... Além dos requisitos objetivos, é necessária a presença de um requisito, de um elemento subjetivo para a presença das causas de exclusão de antijuridicidade, que venha a ser a consciência do agente estar agindo, por exemplo, em legítima defesa. Mas, feitas essas considerações recapitulativas, feita essa preleção na qual este professor recordou que foi debatido ao longo das últimas 3 aulas, cujos vídeos foram postados no YouTube, no SIGA. Eu espero que todos vocês estejam assistindo essas aulas. Eu espero que quem esteja no presente momento, acho que nessa aula, já tenha anteriormente tido a oportunidade de assistir às 3 primeiras, mas fazendo essa recapitulação acerca do que foi visto, cumpre-nos agora o papel de tratarmos acerca das causas gerais ou genéricas de exclusão de antijuridicidade, que são as mais importantes, que são as mais frequentes na casuística, são as mais frequentes na jurisprudência, são as mais frequentes nos concursos públicos, nos exames de ordem, na vida do direito, certo?
posto elas se tratarem de causas gerais, que se direcionam a todos os ilícitos, a todas as infrações penais que deixam não de ser fatos típicos, continuam sendo fatos típicos, continua havendo uma previsão feita originalmente em abstrato pelo legislador acerca da tipicidade da conduta, mas deixam de ser antijurídicos, passam a ser não contrários ao direito, mas acobertados pelo direito, em razão da presença de certos requisitos que caracterizam esses institutos. Eu tinha dito a vocês que nós iríamos fazer uma pequena inversão. Eu não sei se vocês se recordam. Que nós iríamos tratar primeiramente da legítima defesa, certo? Para depois tratarmos dos outros institutos que se encontram abrangidos entre as causas gerais ou genéricas de exclusão de antijuridicidade. Mas por que isso, professor Mário? Se a legítima defesa, ela, no rol do artigo 23, é apenas o segundo inciso, e no rol do e lá no artigo 25 é que o legislador penal tratou de estabelecer a sua conceituação e os seus requisitos. É porque a legítima defesa é a mais frequente de acontecer. É a mais comum, é a mais presente, é a que é muitas vezes utilizada em matéria de defesa, certo? Por exemplo, no tribunal do júri se usa muito a questão da legítima defesa, certo? É a que mais se apresenta na vida do direito. A que é mais explorada também, torna a dizer, em questões de concursos públicos, em questões de exames de ordem, certo? É a que a jurisprudência mais trata, é a que tem o maior número, inclusive, de pormenores, de requisitos, que lhes são essenciais, certo? É a que tem mais situações peculiares, características, situações específicas, sobre as quais nós iremos tratar na aula de hoje, discorrendo acerca da legítima defesa. Por isso que eu escolhi a legítima defesa para ser tratada antes das demais, por uma questão de sistemática, certo? Tanto pelo fato da legítima defesa ela ser, ao meu ver, a mais importante de todas as causas de exclusão de antijuridicidade, e a mais frequente de todas as causas de exclusão de ilicitude, ela é a causa de exclusão de antijuridicidade mais frequente e também a mais complexa, a mais cheia de pormenores, a mais tecnicamente sofisticada, digamos assim. Por isso que a gente vai tratar primeiro da legítima defesa. Na sequência, a gente vai falar sobre o estado de necessidade. E, no derradeiro, iremos tratar de duas causas de exclusão de antijuridicidade que, de certo modo, se assemelham, mas que são bastante diversas, certo? Que vem a ser justamente o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito, que são as últimas causas de exclusão de antijuridicidade gerais ou genéricas trazidas na parte geral do nosso código, trazida nos incisos do artigo 23 do nosso Estatuto Repressivo. Mas passemos, pessoal, então, ao estudo da chamada legítima defesa. Feitas essas considerações acerca das características gerais, das causas gerais de exclusão de antijuridicidade, vamos tratar agora, de forma propriamente dita, acerca daquela que primeiramente será objeto do nosso estudo, a legítima defesa. Né? Muito bem, pessoal. Como é que nós poderíamos definir legítima defesa? Essa que é a mais frequente, como eu disse anteriormente, das causas de exclusão de antijuridicidade.
aquela que mais frequentemente vem a ser utilizada como instrumento de defesa nos juízos, nos tribunais, na vida cotidiana dos advogados e advogadas, certo? Primeiramente, vamos fazer aqui uma referência à previsão legal dessa excludente de ilicitude. Onde é que ela está situada panoramicamente dentro do Código? Lá no inciso 2º do artigo 23, que diz que não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, certo? Mas o que significa especificamente legítima defesa? E onde é que se define a legítima defesa, certo? Que não é absoluta, claro. Como eu também já falei anteriormente, as causas de exclusão de ilicitude, elas não são cheques em branco que o legislador assinou, conferindo permissões absolutas para o descumprimento da norma penal incriminadora. As excludentes de ilicitude, entre elas a legítima defesa, tratam-se de situações excepcionalíssimas, dentro daquele princípio da presunção de que todo fato típico é também antijurídico. Claro que as excludentes de antijuridicidade, elas se configuram em exceções a esse princípio. Admitindo-se, inclusive, em qualquer das hipóteses arroladas pelos incisos do artigo 23, qualquer das hipóteses relacionadas às causas gerais de exclusão de antijuridicidade, a responsabilização penal do agente pelo excesso, seja ele a título de dolo ou de culpa. Mas a definição legal do artigo da legítima defesa, ela se encontra lá no artigo 25 do nosso Código Penal, que reza justamente o seguinte: entende-se, prestem atenção, em legítima defesa, quem, usando moderadamente, prestem atenção, os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Certo? O parágrafo único do artigo 25, ele é uma introdução, certo? Da lei número 13.964, o famoso e controverso pacote anticrime. Certo? Porque ele traz o seguinte: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, ou seja, os requisitos inerentes à legítima defesa, considerar-se-á também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Nem havia necessidade do legislador penal se debruçar acerca de uma questão tão evidente quanto essa. Claro que o policial civil, militar, federal, o agente de segurança pública, certo? Que repele, certo? Uma injusta agressão praticada contra uma pessoa, e lógico que o ato de uma pessoa ser mantida como refém durante a prática de um crime trata-se de uma injusta agressão, certo? Claro que isso significa legítima defesa. Ou, dependendo da situação, o estrito cumprimento do dever legal. Policial, por exemplo, um atirador de elite da Polícia Militar, certo? Batalhão de Operações Especiais, do GTC, que atira num sequestrador, certo? Que mantém uma ou mais pessoas como reféns em uma situação de sequestro ou extorsão mediante sequestro, certo? Ele age em legítima defesa. Não havia nem a necessidade do legislador penal se reportar a essa situação. Mas, enfim, cumpria-me tratar acerca disso por se tratar de uma inovação legislativa recentíssima, né? Entrou em vigor agora em dezembro de 2019, vai fazer um ano, chamado pacote anticrime, que fazia uma previsão absurda no tocante
a excludente de ilicitude, legitimando, com certeza, ações arbitrárias a serem praticadas pelo poder público, pelo Estado, legitimando pelo mero risco, pela mera presunção, certo? A legítima defesa por parte do agente público. Se a polícia já mata, e como mata no Brasil, certo? Em situações, muitas vezes, inteiramente desnecessárias e excessivas, imagine se tivesse passado. Né? De modo que, felizmente, alguns dispositivos do chamado pacote anticrime, muito controvertido, inclusive, entendeu? A própria figura que, à época, era ministra da Justiça, é uma figura deveras controvertida. Sob o meu singelo modo de pensar, ele não é só uma figura controvertida, não. Ele é um bandido, certo? Bandido, sabe? A soldo das grandes corporações internacionais, certo? Que não agiu como juiz ao prender, ao condenar e prender sem provas o principal candidato à eleição presidencial e depois assumir o Ministério da Justiça do candidato eleito. Certo? Mesma coisa, o pessoal gosta de futebol, o árbitro de uma partida, favorecer descaradamente um dos times, e após a conquista do campeonato, ele ser convidado pelo presidente do time, ou pelo presidente do clube, para compor a diretoria do clube. O senhor Sérgio Moro é visto internacionalmente como um pária do ponto de vista jurídico e político. Só que, infelizmente, em razão da estupidez das pessoas e a campanha maciça de endeusamento que foi feito em torno dele pelos grandes veículos de comunicação, sobretudo aqueles ligados à família Marinho, certo? É que ele é endeusado. Felizmente, cada vez menos endeusado e cada vez mais criticado, né? Inclusive pelos aliados de outrora. Para os bolsonaristas, hoje, ele é a imagem do cão. Né? Os que há alguns meses atrás o defendiam unhas e dentes, hoje o atacam de forma ainda mais veemente do que os seus detratores à esquerda. É lamentável que o Brasil tenha endeusado uma figura que perverteu de forma tão escancarada as sagradas funções do exercício da magistratura. A magistratura é uma atividade muito nobre, é uma função de Estado e que foi prostituída por parte daquele cidadão e de outros canalhas da sua igualha. Os canalhas da igualha do senhor Sérgio Moro. Lastimavelmente jogaram a toga na lama. Na lama. Mas feitas essas considerações, vamos voltar aqui à questão da legítima defesa. Certo? No que consiste, sinteticamente, a legítima defesa? No uso moderado dos meios necessários para se repelir injusta agressão. Vejam bem que o legislador penal fala injusta agressão. Não é injusta provocação. A injusta provocação, ela pode servir em determinadas situações legais, certo? Para criar uma situação de privilégio que atenue, que abrande o tamanho da reprimenda, o tamanho da sanção penal em desfavor de quem pratica certos crimes, como no homicídio privilegiado, na lesão corporal privilegiada, que, entre outras hipóteses, o agente incorre sob o abrigo do privilégio em razão
de ter agido sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, certo? Aqui nós não estamos falando em provocação da vítima, e sim injusta agressão. O que é essa agressão? Agressão a algum direito, a algum bem da vida, algum bem juridicamente protegido, certo? Atual ou iminente, ou seja, tem que estar acontecendo, ou na iminência de acontecer, a direito seu ou de outrem, certo? Aqui cabe a gente fazer uma observação interessante. A doutrina nos ensina que, diante de uma agressão injusta, não se exige que o indivíduo fuja, certo? Porém, de acordo com as circunstâncias, certo? É conveniente utilizar-se daquilo que é chamado de cômodos dissessos, que constitui, nesse âmbito da legítima defesa, ao cômodo e prudente afastamento do local. Cômodo dissessos distingue-se da fuga. O cômodo dissessos consiste num afastamento sem desonra. Não importa em desonra, não consiste em falta de coragem, em falta de virilidade, certo? Se evitar, quando for possível, o enfrentamento, certo? O indivíduo afastar-se prudentemente do agente que provoca ou tenta provocar uma determinada lesão de direito não consiste em desonra nenhuma. Não quer dizer que o sujeito seja menos corajoso, certo? Não quer dizer que o sujeito seja menos dotado de honra, de hombridade. Quer dizer apenas que ele agiu com racionalidade, dentro do cômodo dos dissessos, afastando-se do local sem qualquer desonra, certo? Na medida do possível, deve-se evitar o enfrentamento. Contudo, existem determinadas situações que não há outro meio para se repelir uma injusta agressão que não o uso da força, certo? E, nesse sentido, o Estado autoriza, certo? Essa é a natureza da legítima defesa. O Estado, por questões de política criminal, por questões jurídicas no tocante a consistir a legítima defesa no uso da força pelo particular, porque a força ela pode e deve legitimamente ser usada pelo Estado. Só o Estado possui o em caráter privativo, inclusive, o direito a usar da força, certo? O particular não tem esse direito. Ele poderá até exercitá-lo em determinadas situações, como, por exemplo, na legítima defesa. Como, por exemplo, uma prisão em flagrante. Existe uma velha máxima jurídica que diz que qualquer um pode efetuar uma prisão em flagrante. Isso é verdade. Qualquer pessoa pode prender outra em flagrante, mas ela pode prender em flagrante. O agente público, o agente que trabalha na segurança pública, o policial ou a policial, não pode, deve prender alguém que está incorrendo em flagrante delito, sob pena, inclusive, de incorrer, se não o fizer, em crime de prevaricação, certo? Mas no tocante à legítima defesa, ela deve estar reservada a situações quando não existe outro meio para se repelir a agressão injusta a qual a própria pessoa ou terceiro está eventualmente submetida, certo? E o agente que incorre na legítima defesa deverá fazê-lo dentro da moderação, da proporcionalidade, com o uso dos meios necessários a repelir a agressão que ou está acontecendo ou está na iminência de acontecer, certo? É uma coisa
aqui muito importante, gente. A legítima defesa, ela só se justifica em razão de injustas agressões atuais ou iminentes que estejam ocorrendo ou que estejam na iminência de acontecer. Injustas agressões praticadas no passado, injustas agressões pretéritas, elas não se prestam a justificar a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, certo? O agente que, vamos criar aqui uma situação, foi lesionado dias antes por um desafeto. Levou um pau numa balada, certo? Numa festa qualquer, certo? E aí passam-se alguns dias, ele recuperado do cacete que levou, certo? Passam-se meses, aí ele encontra com a pessoa que o agrediu, certo? Ele está armado, vai lá e atira no cidadão que o agrediu fisicamente. Evidentemente, ele não está agindo em legítima defesa. Está praticando uma vindita, uma vingança, certo? A pessoa que age desse jeito está se vingando. Não está agindo em legítima defesa, certo? A legítima defesa, ela exige a atualidade, ou pelo menos a iminência, certo? Da agressão injusta. Ok, pessoal? Gente, como todos os demais institutos que concernem as causas de exclusão de ilicitude, como todas as demais espécies de causas gerais de exclusão de antijuridicidade, a legítima defesa, ela possui alguns requisitos que são imprescindíveis, certo? Todos esses requisitos, eu vou tratar deles logo a seguir, eles necessariamente precisam estar presentes para que se caracterize a causa de exclusão de antijuridicidade da legítima defesa. Sem a presença de qualquer um deles, não há legítima defesa. E a conduta, ela continua sendo ilícita. Lembrem-se, a excludente de ilicitude exclui o crime. Não há crime quando alguém age, entre outras situações, em legítima defesa. Mas é necessário que estejam presentes os requisitos legais autorizadores à caracterização da legítima defesa, sem os quais, certo, exclui-se, eu digo brincando, exclui-se a excludente de ilicitude, exclui-se a legítima defesa, a ausência de qualquer um desses requisitos sobre os quais eu vou falar. Vamos falar dos requisitos inerentes à legítima defesa. Qual é o primeiro requisito inerente à legítima defesa, pessoal? É necessário que haja uma agressão injusta, certo? O primeiro requisito necessário à caracterização da legítima defesa é a ocorrência de uma agressão injusta, certo? No que consiste nessa agressão injusta, certo? A agressão, ela consiste, por óbvio, em uma conduta humana, certo? Animais não praticam agressões, porque animais, por mais que nós os amemos, certo? Por mais que a gente tenha amor, afeto aos animais, eles não são considerados juridicamente pessoas, certo? Eu, particularmente, sou louco por gatos. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por esses felinos. Graças a Deus, a minha esposa também gosta muito de gato. Eu já terminei um namoro com a menina, por sinal, conterrânea de Manu, uma corrainovense, que é minha amiga até hoje, porque ela disse que não gostava de gatos. Entendeu? Tamanho é o meu apego, o meu amor por essas criaturas felinas. Aqui em casa tem quase 30 gatos, tem mais de 20 gatos. Mais gatos, cães, certo?
E um aviso aos imbecis, aos psicopatas que gostam de maltratar cães e gatos, que gostam de colocar veneno, que gostam de colocar, de bater, de espancar, de agredir, de praticar maus tratos contra animais. A recentíssima Lei 14.604, certo? Aumentou a pena do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605, certo? Para 2 a 5 anos de reclusão. Ou seja, o imbecil, o sociopata que maltrata animais, ele corre o concreto risco de parar atrás das grades, de encana. E detalhe, não cabe fiança, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe transação penal, certo? Não cabe composição civil do dano, não cabe nenhum daqueles institutos da Lei 9.099/95, da Lei dos Juizados Especiais. Não cabe. O sujeito vai preso, certo? E salvo se a justiça revogar a prisão preventiva, se o cara for preso em flagrante, a prisão for convertida em prisão preventiva, salvo se a prisão for revogada, ele vai ficar preso. Preso. E eu acho muito pouca, muito pequena a pena, certo? De 2 a 5 anos para quem maltrata animais. Detalhe, existe uma causa especial de aumento de pena, certo? No parágrafo 1º do artigo 32, que foi acrescentado agora por essa lei 14.604, que aumenta se o animal morrer, certo? De 1/6 a 2/3 a pena, certo? Pelo crime de maus tratos animais, qualificado pelo resultado morte, certo? Acho que foi uma grande inovação legislativa. Só acho que a pena ainda é pequena para quem maltrata animais. São Francisco de Assis diz que os animais são nossos irmãos menores. E ele tem uma frase lindíssima, que diz assim: os homens têm pelos como os bichos, e as aves têm penas como os anjos, e todos temos alma como Deus. Coisa linda. Os homens têm pelos como os bichos, as aves têm penas como os anjos. E todos temos alma como Deus. Belíssima frase de São Francisco de Assis, que não por acaso é o padroeiro da ecologia, né? O cara começou a falar em ecologia 800 anos antes de se falar no sentido de ecologia. O santo dos pobres, o santo dos oprimidos, o santo dos animais, o santo da natureza, da ecologia. Né? Gente, mas como eu estava dizendo, por mais que a gente tenha amor aos animais, animais não são pessoas do ponto de vista jurídico, certo? E agressões não podem ser provenientes, agressões que justifiquem a legítima defesa, não podem ser provenientes de fatos praticados por coisas. Animais são coisas. Na linguagem do antigo Código Civil de 1916, os animais eram chamados de semoventes. Né? A doutrina ainda usa essa expressão semovente. Né? E como são coisas, não praticam agressões. Portanto, a agressão injusta necessariamente consiste numa conduta humana, certo? Uma conduta humana que coloca em perigo ou ataca um determinado bem da vida, um determinado bem jurídico, sejam direitos da personalidade, sejam direitos relativos ao patrimônio, à propriedade, sejam direitos relativos a qualquer espécie de direitos, né? Inclusive, saliente-se que essa agressão injusta não necessariamente será violenta, certo?
Não será violenta. Ela não precisa nem ser violenta. Ela não precisa nem ser dolosa. Ela pode ser culposa. Uma conduta culposa pode vir atacar um bem jurídico. Alguém que age de forma negligente, por exemplo, pode atacar um bem jurídico, justificando a legítima defesa. No tocante à questão do ataque dos animais, eu ia falar isso, vou falar isso lá na frente. Eles não ensejam legítima defesa, mas ensejam outra excludente de antijuridicidade. O estado de necessidade, certo? Porque a agressão injusta, a agressão indica uma conduta humana. Agora, há que se diferenciar aqui, gente. Um ataque espontâneo, provocado pelo instinto do animal, certo? O sujeito vai passando. Um cachorro na rua o ataca. Um cão bravio. Mastim napolitano. Um dog alemão. Um Rottweiler. Pitbull. Certo? O ataca. E ele, não tendo outra alternativa, não tem outro meio, saca uma faca ou um revólver e mata o animal. Certo? Obviamente ele não age em legítima defesa, porque o animal não pratica agressão, porque a agressão é conduta humana. Ele age em estado de necessidade, que é outra excludente de ilicitude sobre a qual nós iremos nos reportar. Certo? Agora, se o ataque não é espontâneo, se o ataque é provocado, se o animal é um mero meio do agente agredir um inimigo, um desafeto ou quem quer que seja, e ele pega um cão treinado, pega um pastor alemão, um pitbull treinado, e diz, pega! E joga o cachorro em cima da pessoa, e a pessoa vai, sem ter outra alternativa, mata o animal, certo? Ou fere o animal, aí sim ele estará agindo em legítima defesa, certo? Porque o animal, nessas circunstâncias, será um meio da ação, no caso da agressão, praticada pelo proprietário, pelo domador, enfim, pelo cidadão que tiver arremessado o cachorro na coitada da vítima, certo? Do agente que aí sim incorrerá em legítima defesa e não em estado de necessidade, certo? Outro ponto importante sobre a agressão injusta, ela não precisa nem ser um ilícito caracterizado como sendo um ilícito penal. Basta que seja algo contrário ao direito, no sentido mais amplo, certo? O esbulho, existe o crime de esbulho, mas o esbulho possessório, a invasão, que justifica a retirada da pessoa, certo? É um ilícito civil, certo? Mas que pode justificar a legítima defesa. Ou seja, a agressão injusta não consiste necessariamente num tipo penal. Basta que seja algo contrário ao direito de uma forma mais ampla, certo? Pessoal, essa agressão injusta é, portanto, o primeiro requisito inerente à legítima defesa. Passemos, portanto, ao segundo. Qual é o segundo requisito inerente à legítima defesa? É preciso, gente, que haja uma agressão atual ou iminente, certo? Para que se caracterize a legítima defesa, é imprescindível e a situação ocorrida, a agressão suportada pela vítima, além de ser injusta, sim, gente, uma coisa que eu não falei, no tocante à agressão injusta, esse critério de injusto, o que é injusto? É algo que não é justo, que é contrário ao direito. Assim, por exemplo, o sujeito que chega, que Deus me livre aqui em casa, certo? Querendo atentar contra a minha vida, a vida de minha esposa, de minha filha, de minha sogra, dos meus gatos, querendo atentar contra o meu patrimônio, contra a minha integridade física. E eu vou, sem ter outra alternativa, utilizando-me da proporcionalidade, certo? Necessária e inerente à legítima defesa, vou e, por exemplo,
pego uma pistola e mato esse cidadão, certo? Ele estava praticando uma agressão injusta, certo? Que justificou. Eu não ia ficar esperando ele me matar primeiro, ou matar minha família, certo? Essa agressão injusta legitima o exercício da força, ou seja, torna legítima a, a atuação que que é um fato típico, matar alguém, certo? Agora, uma agressão justa não justifica a legítima defesa. Assim, por exemplo, se a polícia chega um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão na casa de alguém, é claro que os agentes públicos estão agindo no estrito cumprimento do dever legal. E lógico que não cabe legítima defesa, porque aí existe uma agressão, sem dúvida, mas uma agressão justa, certo? Portanto, a agressão ela tem que ser injusta. Ela tem que ofender um determinado bem jurídico. Bom, mas além de injusta, é preciso que ela seja atual ou iminente, ou seja, é necessário que ela esteja acontecendo naquele momento ou prestes a acontecer, certo? Da mesma forma que não se admite legítima defesa em razão de eventos passados, certo? Também não se admite legítima defesa no tocante a eventos futuros, ao mero receio, medo, certo? Uma mulher que vive sendo espancada pelo marido. Aí, um belo dia, ela se aproveita que ele está dormindo e derrama água fervente no vidro do coitado, certo? Ela agirá em legítima defesa? É óbvio que não. Ah, mas ela teve medo que ele fizesse alguma coisa contra... Não. Justifica o receio de uma agressão futura, não justifica, certo? Sujeito, por exemplo, que deve um dinheiro a um traficante de drogas, certo? Eu já atuei num caso interessante. O meu constituinte, que por sinal hoje é um famoso pintor, por uma razão de ordem ética, eu não posso revelar o nome. Eu tenho até um quadro dele aqui na minha casa. O meu constituinte era usuário de drogas e devia um dinheiro a um traficante. E esse traficante o jurou de morte, certo? E ele adquiriu uma pistola, certo? Adquiriu uma 6,35 desse tamanho, linda. Quem conhece de arma sabe do que eu estou falando. Adquiriu essa arma, evidentemente de forma ilícita. O meu cliente, digamos que não era uma pessoa feita a certas formalidades, e era uma pessoa pobre, era uma pessoa humilde da época. Hoje acho que não. Hoje, então conhecido, acho que... Enfim, ele adquiriu essa arma porque o traficante o jurou de morte. Um certo dia ele estava em casa com a esposa dele e o traficante chegou com sua quadrilha, com parte de sua quadrilha, com seus comparsas, com seus capangas, certamente para agredi-lo fisicamente ou até matá-lo. E o meu cliente foi lá e o matou primeiro. E eu consegui, ele foi preso em flagrante, eu consegui a liberdade provisória dele, e posteriormente, ele não foi nem a júri, foi nem, na realidade, ele foi absolvido sumariamente. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio simples, mas não chegou nem a júri, porque logo na primeira fase, o procedimento do júri tem duas fases, uma que vai até a decisão de pronúncia ou impronúncia, pode acontecer 4 desdobramentos diferentes, a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação para outro delito, que não da competência do júri,
certo? E pode haver absolução sumária. O meu cliente ele foi absolvido sumariamente, porque ele agiu realmente em legítima defesa. Um traficante de drogas chegar armado, com um revólver na mão, na casa dele, né? Se tratava de uma presunção de violência, tratava-se de uma violência. Uma agressão injusta e, obviamente, de alto grau de periculosidade, certo? Mas nessa situação, se o meu cliente tivesse sido jurado de morte, e ao invés de comprar uma arma e ficar em casa esperando que o traficante chegasse, ele comprasse a arma e fosse na casa do traficante ou na boca de fumo e o matasse. Não, matei porque ele me ameaçou. Matei para não morrer. Claro que uma pessoa dessas não agiria em legítima defesa. Certo? Da mesma forma que uma agressão pretérita ela não justifica a legítima defesa, tampouco uma agressão futura também não seja legítima defesa. Certo? Nem o desejo de vingança que caracteriza uma ação em razão de uma conduta pretérita, como no caso do sujeito que levou um cacete de outro numa festa, e esperou alguns meses, aí encontrou-se com ele em outra festa, foi lá e atirou. Isso não é legítima defesa, é vingança. Né? A vingança não autoriza a reação inerente à legítima defesa. Mas o medo também não. O mero receio de uma agressão futura. Por quê? Porque a legítima defesa ela tem que ser pautada, certo? Uma injusta agressão atual e iminente, certo? Somente a necessidade urgente de uma defesa efetiva do direito ameaçado é que pode caracterizar a legítima defesa, certo? A agressão pretérita a direito caracteriza a vingança. E, evidentemente, a vingança não é uma causa de exclusão diante juridicidade. Certo? Ela não afasta a ilicitude da conduta. Do mesmo modo, o medo, o receio de vir a ser alvo de uma injusta agressão também não é justificativa para a presença de uma ilicitude, de uma excludente de ilicitude de legítima defesa. Certo? Muito bem, mas nós já vimos que é necessário que haja uma agressão injusta, certo? E que essa agressão injusta seja atual ou iminente. Já temos aí dois requisitos importantes, imprescindíveis, à caracterização da legítima defesa. A injusta agressão e a agressão ser atual ou iminente. Passemos, portanto, ao terceiro requisito. Gente, é necessário que a repulsa característica da legítima defesa ela se dê com os meios necessários, sem excesso, certo? Pode-se dizer que somente se caracteriza a justificativa que marca a legítima defesa quando a conduta do agente, a conduta de se defender, seja necessária para repelir a agressão, certo? Necessária e proporcional. A medida da repulsa deve ser encontrada pela natureza da agressão, certo? E também em razão do bem jurídico atacado ou ameaçado. Não se justifica o sujeito por medo, porque alguém pulou o muro da sua casa, atirar em alguém pelas costas. Isso, evidentemente, não é legítima defesa, certo? Não é legítima defesa o sujeito que foi furtado em sua carteira, certo? Dá um tiro na nuca, por trás,
no ladrão que acabou de lhe furtar a carteira. Claro que não é legítima defesa. É preciso que haja uma proporcionalidade, certo? E aí eu vou falar do outro requisito, que é o uso moderado dos meios necessários, certo? Muito bem. A legítima defesa, ela deve ser caracterizada pelo ato do agente escolher, dentre os meios necessários, aqueles que sejam o mínimo lesivos à pessoa que o agride, certo? Na legítima defesa, o agente que a utiliza, ele deverá optar pelo meio que cause o menor dano possível, certo? Quando ele não encontrar nenhum outro meio necessário a repelir a injusta agressão, ele deverá se utilizar desse meio. Mas esse meio deverá ser o mínimo lesivo possível. Daí, aí vamos falar do quarto requisito inerente à legítima defesa. O uso moderado dos meios necessários. A legítima defesa deverá ser caracterizada pela proporcionalidade, pela proporção, pela moderação dos meios usados por aquele que se defende, certo? Um feirante que esfaqueia um menino porque furtou uma manga ou uma maçã, logicamente não pratica legítima defesa, certo? Por isso que há necessidade de haver moderação nos meios necessários, certo? Um sujeito muito maior e muito mais forte, que venha a ser atacado por alguém, certo? E depois de haver, com golpes de artes marciais, um golpe de jiu-jitsu, por exemplo, derrubado ao chão, ainda pratica um estrangulamento, certo? Com o sujeito no chão rendido, já totalmente fora de qualquer possibilidade de agredir, certo? Ele não se utiliza de proporcionalidade, de moderação, mas sim de excesso, certo? Sujeito que, numa tentativa de assalto, descarrega um 38, dá 6 tiros numa pessoa, certo? O sujeito já caído no chão e ele continuou atirando. Primeiro pegou na coxa, o sujeito caiu. Aí ele se aproximou e atirou várias vezes, certo? Evidentemente que ele não age dentro da proporcionalidade, da moderação inerente à legítima defesa. Agora, é claro que esse requisito da moderação, ele deve ser sopesado, ele deve ser apreciado, certo? Sem rigor excessivo. Por quê? Porque essas situações que denotam a legítima defesa costumam ser situações extremas, situações de tensão, situações de medo, situações em que o mais frio e equilibrado dos homens acaba perdendo o controle emocional. Por isso que esse requisito do uso moderado dos meios necessários, ele deve ser enxergado de acordo com as características inerentes ao caso concreto. Eu vou citar outro caso no qual eu atuei. O meu constituinte costumava frequentar um bar, foi na região oeste do estado. Ele era um pequeno proprietário rural, tinha uma fazenda, tinha um sítio. E sempre que ele saía do sítio, ele passava e tomava uma cerveja, uma cachaçinha, no bar da vítima. Né? No bar do sujeito que acabaria sendo vítima do fato típico que ele praticou. Num determinado fim de tarde desses, o proprietário do bar estava escorraçando do bar um amigo dele, um grande amigo dele, e ele chegou e disse: fulano, não faço não, se for problema de conta eu pago. O dono do bar, destemperado,
o agrediu verbalmente, deu-lhe um empurrão, certo? E disse, cuidado que vagabundo da sua qualidade, eu mato é com meu 38. Aí puxou o revólver, certo? O meu constituinte voltou na fazenda, ficava bem perto, e pegou uma calibre 12. Uma espingarda. Todo mundo sabe o poder de fogo que tem uma 12. E da moto dele, chegou e disse, fulano, e aí? Agora a gente tá igual nada, né? Claro que ele tá com a 12 e o outro tá com 38. O dono do bar puxou o 38 primeiro e ia atirar. O meu cliente foi e o matou. Um tiro de 12 no peito. Certo? Ah, professor, mas aí ele não usou dos meios moderados, inerentes à legítima defesa. Gente, numa situação dessas, de extrema tensão, certo? De medo, de tensão, certo? É lógico que esse requisito ele não pode ser apreciado com o rigorismo formal que um intérprete da norma penal apreciaria em situações normais, certo? Muitas vezes, a pessoa agredida não tem a menor condição psicológica de medir a proporcionalidade do ataque, do revide, aquela injusta agressão, certo? Comentou-se muito o caso do cunhado da apresentadora Ana Hickman, certo? Que o sujeito a teria tentado matar e depois de caído, ele ainda disparou várias vezes. Eu conheço apenas pela mídia, né? Não conheço logicamente os autos. Mas esse requisito ele deve ser sopesado com razoabilidade, de acordo com as circunstâncias inerentes a cada caso concreto. Por quê? Muitas vezes a pessoa não tem a menor condição psicológica de mensurar se vai agir com proporcionalidade ou não. Na festa de Santana do ano passado, eu estava com minha esposa, minha filha e minha sogra, certo? Na Ilha de Santana, e um sujeito tentou molestar sexualmente a minha mulher. Passou a mão nela e proferiu expressões injuriosas. Eu, dentro da legítima defesa da integridade física, da liberdade sexual, da honra da minha esposa, agindo em legítima defesa, o ataquei. E o derrubei ao chão. E, sinceramente, se a polícia não tivesse me tirado em cima dele, eu acho pouco provável que ele tivesse sobrevivido. Ah, professor, só agiu fora do nível de moderação, de... Quem é que numa situação dessas, no meio de uma festa, com mais de meio litro de uísque na cabeça, vê a sua esposa, esse sujeito foi até assassinado. E parece que ele era feito aí, sabe? Quando chegou na delegacia, a gente, logicamente, registrou a ocorrência, né? Os policiais narraram que ele era acostumado a fazer isso. E um amigo meu, que é PM, disse que ele, certa feita, deu um soco na esposa dele, ela estando grávida, entendeu? Ou seja, se eu tivesse matado, que Deus me livre. Mas se eu tivesse matado uma sua, eu acho que muita gente não ia ficar triste, não. Mas Deus me livre. Nessa situação, eu tinha como medir a proporcionalidade. Depois minha sogra veio dizer, não precisava você ter dado uma surra daquela, não, rapaz. Entendeu?
Quem é que mede a proporção da reação no momento desses? O sujeito vê, por exemplo, alguém espancando sua filha. O sujeito vai, por exemplo, ver o namorado da filha a espancando. E aquilo transtorna de uma tal maneira que ele vai e derruba o sujeito ao chão, certo? E depois de imobilizá-lo, começa a estrangulá-lo. Quem é o pai? Qual é o pai que, numa situação dessas, vai medir a proporcionalidade, entendeu? A razoabilidade, certo? Como na situação, eu me considero uma pessoa, eu não sou calmo, mas eu sou um homem controlado, certo? Eu sou um homem bastante controlado. Eu acho que a gente deve agir de forma, nós somos seres racionais e devemos medir as consequências dos nossos atos, certo? Mas na situação que eu narrei na festa de Santana do ano passado, eu tinha condições psicológicas diante de tão lastimável agressão à minha esposa, agir com racionalidade, com proporcionalidade, com moderação. Não, peraí, eu já o derrubei, pronto, ele vai, entendeu? E, o bom é que ele levou um cacete meu na ilha, levou um cacete do. Eu não estou justificando o crime de tortura, viu? Pelo amor de Deus. Mas ele levou um cacete na delegacia. Mas não foi crime de tortura, não, porque ele agrediu os policiais. Primeiro. Os policiais civis, né? Depois que ele foi conduzido à delegacia. Ele agrediu fisicamente os policiais que deram outro cacete nele. Mas ele morreu, que Deus o tenha. A gente não deve guardar ressentimentos, especialmente com relação a quem morreu. Que Deus conceda ali com a proporcionalidade divina a devida retribuição pelos seus atos. Segundo os policiais que nos atenderam na delegacia, ele era acostumado a fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Muito bem. Outro requisito inerente à legítima defesa. É necessário que haja a agressão ou uma ameaça, pelo menos, a um direito. E esse direito ele pode ser próprio ou alheio, certo? A legítima defesa, para se caracterizar, ela requer que um determinado direito da própria pessoa ofendida, da própria pessoa agredida, ou de terceiro tenha sido atacado ou ameaçado em razão da injusta agressão praticada pela pessoa contra a qual se dá o revide. Né? É necessário que haja uma agressão, uma ameaça de agressão a um determinado bem da vida, a um determinado bem jurídico, certo? Seja do próprio agente que incorre na legítima defesa, seja de uma terceira pessoa, certo? É preciso que um direito seu ou de terceiro, certo? Um direito próprio ou de outrem, certo? Sob o ponto de vista do titular do bem jurídico, venha a ser ameaçado ou lesado, né? A legítima defesa ela pode, nesse sentido, ser própria ou de terceiros. Quando o agente que incorre na repulsa ele visa a resguardar um direito que é seu, um bem jurídico, do qual ele é o próprio titular, a isso se denomina legítima defesa própria. Quando a repulsa, o revide característico da legítima defesa pretende a defesa de interesse de terceiro, certo? Caracteriza-se a chamada legítima defesa de
terceiros, certo? E há, finalmente, um sexto requisito, certo? Que apenas alguns autores arrolam, existem outros autores que não falam, mas alguns doutrinadores mencionam esse sexto requisito para a legítima defesa, que vem a ser o chamado elemento subjetivo da legítima defesa. É necessário que o agente saiba que está incorrendo em legítima defesa. Esse requisito, denominado de conhecimento da agressão e da necessidade da defesa, está associado ao fato do agente, do sujeito, ter conhecimento da situação da agressão injusta, certo? A repulsa característica da legítima defesa, ela só é legítima se ela for objetivamente necessária, certo? Necessária e proporcional e moderada, e se subjetivamente ela for conduzida no intuito de defender o direito próprio ou alheio. Se houver, do ponto de vista subjetivo, o entendimento acerca da necessidade do uso da força na legítima defesa, certo? A falta de quaisquer desses requisitos, sejam eles de ordem subjetiva ou objetiva, induz a ilicitude da conduta, certo? A repulsa, ao invés de ser legítima, ela passa a ser ilegítima. Exclui-se a legítima defesa. E, portanto, a conduta continua sendo antijurídica e continua sendo criminosa, faltando quaisquer um desses requisitos aos quais eu me reportei agora há pouco. Certo, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, a legítima defesa, ela é classificada pela doutrina em várias espécies, de acordo com alguns parâmetros, de acordo, por exemplo, com a titularidade do bem jurídico protegido, de acordo, por exemplo, com a forma de reação, de acordo, por exemplo, com o aspecto subjetivo do agente que se defende, utilizando-se da legítima defesa. Dessa maneira, nós podemos caracterizar a legítima defesa em três categorias diferentes. A primeira delas, no tocante à forma da reação. No tocante à forma da reação, existem duas subespécies de legítima defesa. Uma delas é denominada de legítima defesa agressiva ou ativa. A legítima defesa agressiva ou ativa é aquela em que a reação contra a injusta agressão ela se configura em um fato previsto em lei como infração penal. Por exemplo, o sujeito que é agredido fisicamente vai e provoca lesões corporais no agressor. O sujeito que iria ser morto vai e mata o agressor, certo? Essa espécie de legítima defesa é denominada de legítima defesa agressiva ou ativa, certo? Mas há, no tocante à forma de reação, há também uma segunda subespécie de legítima defesa, denominada de legítima defesa defensiva ou passiva. Na legítima defesa defensiva ou passiva, certo? O agente limita-se a impedir os atos agressivos, mas ele não pratica um fato típico. Por exemplo, o sujeito que segura os braços de alguém que vai esmurrá-lo. Ele vai e segura. Ele age em legítima defesa, indiscutivelmente, mas uma legítima defesa defensiva ou passiva, certo? Essa é a primeira classificação no tocante às espécies de legítima defesa. Nós temos, no tocante à forma de reação,
por um lado, a legítima defesa agressiva ou ativa, quando a gente pratica um fato tido pela norma penal incriminadora como sendo típico, certo? Ele pratica um fato que é previsto em lei como sendo uma infração penal, como no exemplo da pessoa que agride fisicamente alguém que vem lhe bater, certo? E nós temos, por outra banda, a legítima defesa defensiva ou passiva, quando a gente limita-se a impedir a prática dos atos agressivos, sem, contudo, incorrer na prática de um fato típico, como no exemplo do sujeito que segura os braços do agressor que vem lhe proferir, que vem lhe desferir alguns socos. Certo? Muito bem. Mas existe uma segunda classificação. Essa segunda classificação, ela leva em consideração a titularidade do bem jurídico. Eu até já falei sobre ela agora há pouco. Nós temos a legítima defesa própria e a legítima defesa de terceiro. A legítima defesa própria é aquela na qual o agente defende bens que pertencem à sua própria esfera, à sua própria órbita de titularidade. São bens jurídicos dos quais ele próprio é o titular, certo? Quando, por exemplo, o sujeito mata para não morrer, atira em alguém que iria atirar na sua pessoa. A legítima defesa de terceiro é aquele em que o agente protege bens jurídicos alheios de uma terceira pessoa, como no caso que eu falei, que agindo de legítima defesa da minha esposa, certo? Sem excesso, o que pese o que a minha sogra disse, sem excessos, certo? Eu agindo em legítima defesa, dentro dos meios necessários e proporcionais. Certa feita, falando nisso, legítima defesa do terceiro, eu advoguei num caso numa cidade da região norte do estado, lá na Costa Branca, região salineira do estado. O meu constituinte, ele era casado com uma senhora muito formosa, uma senhora jovem, bonita, de corpo bem feito. E ele foi a um bar, um restaurante daquele município, juntamente com sua esposa e outro casal de amigos. E chegando no bar, um certo cidadão, e me ajudou muito na defesa, o fato do meu cliente ter uma conduta absolutamente ilibada. E também o fato dele ser titular de uma profissão muito nobre, que é motorista de ambulância, né? Meu cliente era motorista de ambulância. O motorista de ambulância, muitas vezes, é a pessoa que é responsável pela vida ou morte de alguém. E é um profissional que está sempre correndo riscos. Tanto os riscos inerentes à atividade do profissional de saúde, de, por exemplo, acabar se contaminando numa determinada infecção, quanto os riscos inerentes a quem trabalha dirigindo, muitas vezes em altíssimas velocidades, no afã de chegar rapidamente ao um pronto-socorro para que a vítima de um acidente ou de uma lesão, de uma agressão, venha a ser socorrida, certo? E ele era uma pessoa muito querida na cidade. A vítima, por sua vez, era uma pessoa que, além de ser envolvido com drogas, era conhecido por brigão, por bater nos outros, certo? E era um armário, certo? Era um armário, era um homem enorme, de grande e forte, certo? Ele era, e aqui, obviamente, gente, pelo amor de Deus, não vem nenhuma conotação racista. Até porque eu, orgulhosamente descendo de negros, certo? Considero o racismo algo abjeto, abominável, sob toda e qualquer circunstância. Mas era um negão, certo? Era um negrão, uns 2 metros de altura e uns 130 quilos, imenso. Eu digo a vítima, né? Imenso. Imenso.
E era pescador, né? Pescador geralmente é forte. E o meu cliente baixinho e magrinho. Franzininho. Né? Entraram no bar. O sujeito primeiro praticou o crime contra a liberdade sexual da esposa do meu cliente. Passou a mão em suas nádegas. E isso, a depender da interpretação, já caracteriza o crime de estupro do artigo 203 do Código Penal. Certo? O estupro, desde o advento da Lei 12.015, ele não requer mais a conjunção carnal. Antigamente havia distinção entre o estupro e o atentado violento ao pudor. O estupro consistia exclusivamente na conjunção carnal. E era um crime próprio. Somente homens poderiam praticar estupro e somente mulheres poderiam. Era bipróprio, né? Somente mulheres poderiam ser vítimas de crimes de estupro. Com o advento da Lei 12.015, que sistematizou, que reformulou totalmente a sistemática dos crimes contra a liberdade sexual, nós temos agora ambas as condutas unificadas no artigo 213, certo? Qualquer prática de ato libidinoso, muitas vezes até um beijo de características erotizadas, dado à força, pode vir a caracterizar o crime de estupro. Claro que existe o delito de importunação ofensiva, aliás, o delito de importunação sexual, que é um meio termo entre o estupro e a antiga contravenção da importunação ofensiva ao pudor. Né? É um meio termo que o legislador optou. Mas, enfim, voltando ao caso lá foi em Touros. O meu cliente chegou com a esposa, o casal de amigos, e o cidadão, o gigante, a vida. Além de passar a mão nas nádegas da esposa dele, disse uma coisa que eu acho que um homem só deve dizer a uma mulher nos momentos da alcova, na intimidade, entendeu? E a pessoas com as quais, a mulheres com as quais ele tenha extrema intimidade, né? Chamou de gostoso. Né? O meu cliente, primeiro agindo de forma moderada, isso as testemunhas todas deram conta, diz, rapaz, não faço não, você não está vendo que a mulher está acompanhada? O sujeito levantou-se e investiu com tudo para cima do meu cliente. Deu um soco que o meu cliente caiu em cima de uma mesa. E aí, o meu constituinte, que estava agindo em legítima defesa de terceiro, no caso da esposa, passou a agir em legítima defesa própria, porque ele seria morto, em razão da desproporção de forças entre eles. A total disparidade de forças entre o meu cliente e a vítima. Ele pegou uma faca, gente, uma faca dessas que a gente usa em casa. Faca de cozinha. Não era uma peixeira, um punhal, uma adaga, era uma faquinha dessas facas. Cravou no jugular do cidadão. O jeito veio para cima dele de novo, ele, antes que ele fosse trucidado de um espancamento, ele matou. O sujeito sangrou até morrer. Morte certamente horrível. Os próprios policiais da guarnição, que foi chamado até o local, que o conheciam e sabiam que ele se tratava de uma pessoa de conduta moralmente escorreita, se tratava de uma pessoa dotada de profundo rigidez moral, de um rapaz bom, muito católico, inclusive, o que evidentemente não quer dizer nada, né? Se você é religiosa, não é indicativo de boa conduta. Às vezes sim, às vezes não. Mas ele era um rapaz trabalhador, católico, de boa índole, de boa família, uma pessoa. Quem me procurou foi o pai dele, porque eu tinha sido advogado do pai dele. O pai dele era, coincidentemente, era pescador. O pai dele tinha barcos de pesca, lagosta.
Eu tinha advogado para o pai dele, uma causa civil, inclusive. E o pai dele, ele escondeu-se na casa de um... Livrou o flagrante, os próprios policiais o aconselharam a fazê-lo, a livrar o flagrante e depois se apresentar acompanhado de um advogado. E ele se escondeu na casa de uns familiares em outro município, João Câmara. E eu fui estar com ele em João Câmara, e ele me recebeu chorando muito, aos prantos. E o que mais o preocupava não era a possibilidade dele ser condenado e vir cumprir a sanção penal, não. O que mais o preocupava era: doutor Mário, eu matei um cristão. Matei um filho de Deus. Eu disse: não, você matou uma pessoa que ia lhe matar. Você matou um homem envolvido com drogas, um homem que tinha o dobro do seu tamanho, entendeu? Você não deve ficar com remorsos, porque o que você cometeu foi algo legítimo. Pela narrativa que você fez, que o seu pai fez, que sua esposa fez, certo? Você agiu em legítima defesa. E nós conseguimos a absolvição dele, certo? Ele foi a júri. Chegou a ser pronunciado, foi a júri, mas eu consegui a absolvição dele. O juiz do caso foi até um amigo meu, colega de colégio, doutor Flávio Pires Amorim, meu quase contemporâneo de colégio de faculdade. Ele era uma turma mais antiga que a minha. Foi o juiz do caso. E o conselho de sentença, na época era divulgado, hoje em dia não é mais, por uma questão de segurança. Absolveu meu cliente por 7-0. 7-0. Porque era evidente que ele agiu em legítima defesa. O meio que ele utilizou foi um meio proporcional. Claro, o homem era muito maior, muito mais forte que ele. Ia trocar socos com um sujeito que tinha o dobro do tamanho dele? Tinha sido agredida, a esposa tinha sido agredida. Agiu em legítima defesa. De forma proporcional. Certo? No caso específico, a legítima defesa foi própria e de terceiro. Né? Gente, existe uma terceira classificação da legítima defesa que diz respeito ao aspecto subjetivo do agente que se defende. Ao aspecto subjetivo, a impressão que a pessoa que se defende possui da conjuntura, da situação que caracteriza a legítima defesa. Existe a chamada legítima defesa real, que é aquela em que se encontram presentes todos aqueles requisitos aos quais eu me reportei agora há pouco, aqueles requisitos previstos no artigo 25 do Código, certo? Essa legítima defesa, ela exclui a ilicitude do fato. Não há crime. Não há um fato antijurídico, não há um fato ilícito, certo? Que pese continuar a haver um fato típico. Essa é a chamada legítima defesa real. Existe uma segunda espécie de legítima defesa no tocante ao elemento subjetivo da pessoa que se defende, que é a chamada legítima defesa subjetiva, também chamada de legítima defesa excessiva. Ela se caracteriza pelo fato do agente incorrer um erro do tipo excusável. Quem é que lembra aqui do erro do tipo excusável? Erro do tipo excusável, certo? É aquele que qualquer pessoa poderia ter incorrido, certo? Também chamado de erro do tipo invencível, certo? O erro do tipo excusável exclui tanto o dolo quanto a culpa, certo? O que caracteriza essa legítima defesa subjetiva excessiva? Gente, a princípio,
o sujeito encontra-se em legítima defesa, certo? Só que por erro no tocante à gravidade do perigo ou ao modo de reação, de forma plenamente justificada pelas circunstâncias, ele supõe que ainda se encontra em legítima defesa, certo? Nessas situações, certo? O agente, incorrendo em erro do tipo excusável, ele excede os limites da legítima defesa, certo? Por isso que essa espécie de legítima defesa, ela também é denominada de excesso acidental. Nós temos um excesso acidental. O sujeito age de forma a extrapolar, em razão do erro do tipo excusável, os limites da legítima defesa, certo? Existe ainda uma terceira categoria, uma terceira espécie de legítima defesa, que é denominada de legítima defesa putativa ou imaginária. O que é que caracteriza a legítima defesa putativa ou imaginária? A legítima defesa putativa ou imaginária ele ocorre quando o agente ele age por erro do tipo ou erro de proibição, certo? Perfeitamente justificável pelas circunstâncias, em razão de que ele supõe apenas encontrar-se diante de uma agressão injusta. A legítima defesa putativa é aquela que só existe na cabeça do agente, certo? Só ele imagina que está agindo em legítima defesa. Vou citar aqui dois exemplos. O sujeito encontra com um inimigo de larga data, certo? O sujeito é seu inimigo político, seu desafeto, eles já se confrontaram várias vezes, e aí ele se encontra com ele no meio da rua. E esse seu desafeto coloca a mão no paletó, no bolso do paletó, da calça. E ele diz, meu Deus do céu, ele vai atirar em mim. E ele, estando armado, vai e atira primeiro. E acaba matando aquela pessoa. E o sujeito cai no chão. Só que quando ele cai no chão, escuta o barulho. Tan, 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 o telefone tocando. Entendeu? Ele ia atender o telefone. Entendeu? Ele não ia puxar uma arma. Ou então ele cai, aí uma carteira de cigarro. Entendeu? Outra situação de legítima defesa putativa. Eu não sei se alguém já assistiu aquele filme Crash no Limite, certo? É um filme que trata muito a questão do, do racismo nos Estados Unidos. Né? Tem uma determinada cena do filme que um policial branco ele dá uma carona ao negro, certo? O tema central do filme é justamente essa questão, a questão racial, né? E ele dá uma carona ao cidadão negro. E por acaso, na viatura dele, tem um santinho. Um santinho, tá bom? Certo? E o sujeito começa a rir. Certo? Aí ele pergunta, por que você está rindo? Ele diz, não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Por que você está rindo? O policial insiste. Ele diz, não, besteira. Aí
de repente, o cidadão, rapaz, tenta matar um policial, coloca a mão para trás. Peraí que eu vou lhe mostrar que eu tô rindo. Aí o policial vai lá e pum, o mata. Quando o rapaz cai, ele vê que tem um santinho católico, igual ao que tinha no carro dele. Um típico exemplo de legítima defesa putativa. Outro exemplo, o sujeito vai, brigou com o cidadão várias vezes, é inimigo dele, é desafeto, e um certo dia ele aparece na casa dele. Ele já fica com medo, já brigado várias vezes, tal. Aí o que você quer aqui? Não, rapaz, peraí. Aí ele vai e coloca a mão no bolso. Coloca a mão no bolso. Aí o sujeito, o proprietário da casa, não, o outro amigo dele, está armado, vai e dá um tiro nele. Ele pega um pedaço de pau, que seja, puf, na cabeça dele. E aí o que acontece? Ele vai cair no chão e ele vê que ele tem uma carta pedindo desculpas a ele. Aquela legítima defesa foi putativa. A legítima defesa putativa é a legítima defesa imaginária. Ela não se confunde de maneira alguma com a legítima defesa subjetiva, porque na legítima defesa subjetiva, de fato, existe um ataque inicial. O que há é um excesso por erro do tipo excusável do agente. Na na legítima defesa putativa, o agente apenas supõe a existência de uma agressão justa, certo? Em razão de um erro. Ele incorre em erro acerca da situação do fato ou da injustiça da agressão, certo? A legítima defesa ela acontece porque o agente acredita na existência de uma agressão injusta, atual, iminente, a direito seu ou de outrem, certo? Se a legítima defesa, agora preste muita atenção, se ela for proveniente de erro excusável ou invencível, vamos lembrar, gente, erro excusável, erro do tipo excusável ou invencível é aquele que qualquer pessoa normal incorreria. Qualquer um incorreria, certo? O agente será isento de pena, mas a ilicitude subsiste. Continua sendo um fato ilícito, mas o agente é isento de pena, certo? No caso aqui, exclui a culpabilidade, mas não exclui a antijuridicidade, entenderam? Agora, caso o erro do tipo seja inexcusável, o que é inexcusável? É imperdoável, né? Inexcusável ou vencível, ele vai responder a título de culpa imprópria, certo? O fato típico permanece revestido de ilicitude e ele vai responder lá nos termos do parágrafo 20, parágrafo 1º do artigo 20, pela chamada culpa imprópria. Lembrem-se, a culpa imprópria. Você lembra de culpa imprópria, né? Aquela modalidade de culpa que, na realidade, ela caracteriza-se por uma ação dolosa. Mas, certo? Em razão de questões de política criminal, o legislador optou por tratar como sendo uma situação culposa. Quando há previsão de culpa para aquele crime, certo? O parágrafo 1º do artigo 20, ele fala expressamente em discriminantes putativas, certo? E diz o seguinte: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato. E se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo, certo? Ou seja,
Se o sujeito tivesse prestado mais atenção, veria que o seu desafeto não estava buscando uma arma, mas sim um celular, certo? Ou no caso do filho Crash, no limite, ele estaria puxando um santinho e não uma arma, certo? O sujeito que vai até a casa dele, se ele tivesse esperado mais um pouquinho, tivesse pedido um pouco mais de prudência, teria se apercebido, na realidade, que se tratava de uma carta e não de um revólver, por exemplo. Nessas situações, ele responde a título de culpa, certo? Essa situação já as discriminantes putativas previstas no parágrafo 1º do artigo 20. O que é discriminante? É a mesma coisa que excludente de juridicidade, excludente de licitude, discriminante, exculpante, entendeu? Justificante, certo? Discriminante putativa é justamente isso. É uma causa de exclusão de juridicidade imaginária, certo? A legítima defesa putativa é um típico caso de culpa imprópria, que por nós, inclusive, já foi estudado. Né? Nessa situação, nós temos questão de conduta criminal, a adequação da sanção penal e a conduta que, naturalmente, é dolosa, ele queria realmente, certo? O resultado, é tratada como se fosse culposa, certo? Inclusive, gente, admite-se a legítima defesa putativa recíproca. O que é legítima defesa putativa recíproca? É o seguinte, vamos criar aqui uma situação. Dois inimigos de larga data encontram-se e ambos levam a mão à cintura para procurar um objeto. Uma carteira de cigarro, um celular, o que seja. Certo? E os dois, na mesma ocasião, simultaneamente, supõem a iminência da agressão. Certo? Só que ambos realmente estão armados. E ao invés de puxarem o celular ou a carteira de cigarro, sacam as armas e acionam os gatilhos e se ferem. Após isso, fica provado que nenhum dos dois tinha intenção de se agredir. Certo? Aí haverá a legítima defesa putativa. Se o erro for excusável, certo? Ou invencível, eles são isentos de culpa, certo? Embora a licitude persista, certo? Mas, se está provado que eles agiram com culpa, certo? Obviamente o fato é punível como culpa, porque existe a previsão do crime de homicídio culposo, eles responderão por culpa, certo, gente? Ou seja, há possibilidade no nosso ordenamento jurídico penal da legítima defesa putativa recíproca. Legítima defesa sucessiva, prestem atenção. Eu vou dar uma pausa, pessoal, para a aula não ficar muito comprida. Eu vou dar uma pausa, certo? E aí a gente retoma daqui a pouco para falar da legítima defesa sucessiva. Certo, pessoal? Até logo, meus amigos e minhas amigas.